Programa Conexão começando aqui na tela da TV Claré. Como vão todos vocês? Hoje nós vamos falar sobre família. Afinal de contas, os preparativos para o mês de Maria estão a todo vapor. E antes de falar da mãe de Jesus, nós queremos falar do pai dela. Justamente por isso, nós estamos aqui na paróquia de São Joaquim, na cidade de Santa Gertrudes. E você, a partir de agora, fica com a gente. Bom, e para falar com a gente então o pároco aqui da paróquia de São Joaquim, Padre Inácio Cusmano. Padre, muito obrigado por conversar com a gente, nos receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço, de coração. A gente vai falar então de São Joaquim, né? A gente está dando esse exemplo das famílias e tudo mais. Quem foi São Joaquim? Qual que é a importância que ele tem nessa história toda? Bom, São Joaquim, acho que todo mundo sabe, pelo menos, que ele é o pai de Maria, né? Aquela que vai se conceber no Espírito Santo ao nosso Salvador. Joaquim foi um homem muito simples, de uma família muito simples, casado com Ana, hoje Santa Ana e São Joaquim. Eles são patronos, padroeiros, né? Padroeiros dos avós, do vovô e da vovó, celebrado sempre no dia 26 de julho. Joaquim, ele vem de uma tradição muito voltada para Deus, tanto que é essa educação que ele passa para Maria. O carinho, o amor que ele tem pela família em si, ele valoriza muito a questão família. A gente está falando que outubro, né, é o mês de Maria, mas todo mundo tem uma história. E a história de Maria está muito ligada à história dos pais, né? Como que era o convívio? O que diz a história sobre o convívio que tinham os três ali? A educação de Maria foi muito voltada para Deus pelos pais. Aquela questão de pai e mãe ser exemplo para os filhos, né? Com certeza, Ana e Joaquim fizeram isso muito bem. Muita gente até pensa, até a gente conversava um pouquinho antes, que Joaquim e Ana sabia já que Maria seria a mãe do Salvador. Não sabia. Na verdade, o que eles passam a ela é sim um ensinamento religioso, um ensinamento voltado para Deus, né? Até como o Alan mesmo falou para a gente, essa questão das pombinhas no cesto, na mão de Joaquim, que simboliza o carinho, a dedicação, o cuidado especial por Ana e Maria. A singeleza de um homem, né, no coração da beleza de duas mulheres. A gente estava falando da imagem e tudo mais, né? A gente vê a imagem de São Joaquim, da maneira como ela é representada, a gente sente uma certa serenidade ali, né? Uma certa calmaria que passa, e tem também essa questão das duas pombinhas que ele carrega, né? O que significa tudo isso? Simboliza essa dedicação, esse carinho que ele tinha por elas. Ele cuidava bem delas, como se cuidasse de uma pessoa que você gosta muito. A questão da pomba, se a gente for levar um pouquinho mais lá à frente, você pode até fazer uma ligação já com o Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, que Maria vai receber depois na pessoa do anjo, né? Essa notícia maravilhosa que ela vai ser a mãe do Salvador. E esse cuidado é muito importante, né? A gente pensar, já que se trata de uma família ali e tudo mais, né? Hoje tem essa questão de família, né, Léo? Eu falo que família hoje, infelizmente, por um lado, ela está sendo destruída no sentido de unidade, né? Eu fico triste quando vejo pessoas falarem assim, a família é uma instituição que está se desgastando, está acabando, está falida. Eu falo que, primeiro, família não é uma instituição. Família são pessoas que se amam, que estão juntos, com algumas divergências, obviamente, mas tem que caminhar junto, tem que aprender a ser alicerce, ser suporte um para com o outro. E isso Joaquim passava para Maria. Maria, ela é igual em tudo conosco, menos na questão do pecado original, né, da desobediência a Deus. Maria, então, ela já vinha sendo preparada de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, já usando Joaquim e Ana para que isso acontecesse com ela. E é muito engraçado a gente parar para pensar, muitas vezes, hoje em dia, como isso se encontra. O senhor comentou muito bem da questão de como funcionam as relações interpessoais entre as famílias hoje em dia. Aquele convívio que Joaquim e Ana tiveram na construção, com Maria, o senhor acredita que teve completamente resultado nas consequências futuras, né? Claro, sem dúvida alguma. Eu sempre falo que pai e mãe é exemplo, é modelo que seu filho vai seguir. Se você é uma pessoa que para o seu filho você não faz as cobranças devidas, né? Nós chamamos de correções fraternas. Se você não souber fazer isso, nós não vamos ter esse exemplo. Maria via no pai dela e via na mãe dela um segmento de amor a Deus que fazia muito bem para eles. Então ela
falava assim, bom, se meus pais fazem isso e eles estão bem, eu vou fazer também, porque eu sei que vai fazer bem para mim. Hoje, se você trazer para a nossa atualidade, eu falava um pouquinho antes para você, hoje um filho, não generalizando, porém hoje quando um filho vai para casa, ele vai para o quarto, ele não vai para a sala para conversar com o pai, com a mãe, não vai curtir um pouquinho a família. Ele vai para o quarto porque lá ele tem a TV dele, tem o computador dele, tem o celular dele, ele tem o mundinho dele. Está na hora da gente quebrar um pouquinho isso. Quer ver, não é da sua idade, obviamente, mas quem tem mais de 40 anos aí, quantas TV nós tínhamos em casa? Ah, era um número bem menor, né? Uma. E na sala, que a família se reunia para se divertir, para ter um lazer em comum, mas jamais ela era motivo de separarmos. E Joaquim e Ana, naquela época, além de não existir a TV, eles tinham o diálogo constante, eles tinham o exemplo constante. Então hoje você vê que dificilmente você vai ver uma paróquia que traga os dois como padroeiro. Nós temos aqui em Santa Gertrudes, São Joaquim. Em Rio Claro nós temos Santana, né, que são o pai e a mãe de Maria, porém em paróquias diferenciadas. E eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo passa por isso, até eu, que sou filho, às vezes tem um pouco dessa atitude também, chega em casa, vai para o quarto, não quer conversar muito com as famílias e tudo mais. E como que a gente faz para mudar essa realidade? Como que a gente faz para perceber que está passando do ponto e aí recriar esse convívio? O senhor acha que tem como? Eu tenho certeza que tem, Léo. Eu acredito muito no ser humano. Eu até falo muitas vezes na missa, eu não acredito, por exemplo, que existe pessoa má. Eu falo que eu acredito sim, infelizmente, que existem pessoas que não fizeram ainda a experiência do bem. Porque quando fizer a experiência do bem, você não vai mais fazer o mal para ninguém. E na família é a mesma coisa. Então eu acredito sim, hoje, enquanto o pai e a mãe que tem a preocupação de mostrar para o filho que ele tem que seguir corretamente, enquanto ele oferece uma sugestão, o mundo vai oferecer para ele milhões de sugestões contrárias. Então, quer dizer, você pega um jovem hoje, bom, é simples, me dê um celular na mão, maior linha que você tiver, e dê o mesmo celular para uma criança de 5 anos. Você pode ter certeza que a criança de 5 anos vira no avesso o celular. Eu já não consigo fazer isso da forma como a criança faz. Por quê? A criança já está começando a desviar o foco. Infelizmente, ela perde um pouquinho o foco família e vai para o foco de onde ela cria o mundinho dela, que para ela ninguém vai machucar ela, ninguém vai recriminar ela, e mal sabe ela que, na verdade, ela está cada vez mais se autoflagelando. Porque amanhã ela não vai ter um amigo para conversar, ela não vai ter ninguém para se descontrair sem ter cobrança, E isso acho que a família, eu falo sempre assim, família é o lugar melhor do mundo para se viver, mas é o lugar mais difícil do mundo de se conviver. Com certeza, eu acho que isso exemplifica bem. E eu acho que assim, a gente tem aqui, né, como o senhor bem disse, em Rio Claro a gente tem a paróquia de Santana, aqui a gente tem a paróquia de São Joaquim, essa belíssima igreja onde a gente está agora, muito bonita realmente, que chama a atenção, né, por toda a sua construção, e fica todo mundo convidado a vir para cá, né? Com certeza, com certeza. Essa obra que vocês estão vendo, quem construiu essa igreja, na verdade, foi o padre João Carlos, o que estava aqui antes de mim. Quem fez todo o projeto foi o padre André Brandão, que fez todo o projeto, e o padre Joãozinho, que era o pároco daqui, que administrou toda essa construção. Então, venha participar com a gente. Nós temos as nossas missas aqui aos sábados, às 19h30, domingo, às 9h30 da manhã e às 7 horas da noite. E eu tenho certeza que São Joaquim tem uma mensagem de amor sempre para passar para a gente, como né? Como tem. Eu falo de São Joaquim pela simplicidade dele, pela humildade dele no coração. Que você possa refletir isso em sua casa, né? Que a sua família seja verdadeiramente um berço do amor de Cristo. Não queiramos ser perfeitos, né? A perfeição, infelizmente, vai machucar muito até você alcançá-la, mas tente ser o melhor possível. Faça com que tudo aquilo que você se propor a realizar seja realizado com muito amor, com muito carinho e com o máximo da sua caridade. É isso que a gente sempre fala aqui no programa, gente. Amor, espalhe isso que é muito bom e com toda certeza vai trazer excelentes resultados na vida de todas as pessoas. Padre, muito obrigado por mais uma vez conversar aqui com a gente. Tudo de bom para você, viu? Obrigado. E olha, a gente falou aqui de São Joaquim, mas tem também um outro personagem muito importante que sempre falamos aqui no programa Conexão. É claro que mais uma vez chamamos o irmão Eli para falar de Santo Antônio Maria Claret. Nós estamos vivenciando o mês de setembro, o mês da Bíblia,
porque no dia 30 desse mês celebraremos São Jerônimo, que foi o santo que dedicou sua vida inteira a organizar, traduzir a Bíblia para a língua latina. A exemplo dele e de Santo Antônio Maria Claret, nós todos somos convocados pelo Espírito Santo a sermos homens e mulheres que saibamos viver a palavra de Deus, viver no dia a dia, pautando nossas atitudes nessa genuína fonte do amor, da paz, da justiça e da fraternidade. Claret não perdia um minuto sequer para que a palavra de Deus fosse anunciada, né? Ele que chegou a pregar 8 sermões por dia nas suas andanças pela ilha de Cuba, pela ilha de Canárias, mesmo na Espanha, né? Procurando por todos os meios ao seu alcance, como ele dizia, e é isto que ele quer que cada um de nós, especialmente nós, os missionários, nós, os coordenadores e de trabalhos pastorais, para que nós saibamos levar a palavra de Deus por todos os meios que nós consigamos no dia a dia. Que é exemplo de Santo Antônio Maria Claret. Esse mês que a Igreja nos pede que tomemos mais consciência das Sagradas Escrituras, nós saibamos viver a palavra de Deus com mais amor, com mais intensidade, para que assim nós, esclarecendo nossas atividades, nossos trabalhos, na família, na sociedade, na comunidade, nós vamos assim construindo o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino do amor, o reino da justiça, o reino da paz. Que Santo Antônio Maria Claret nos dê essa coragem, essa disposição para que nós construamos de fato uma sociedade mais justa, mais fraterna, nos nossos dias. Muito bem, o programa Conexão faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre educação religiosa através da catequese. Conversamos com várias crianças e você vai ver só que bacana. E tem também a participação do Papa Francisco sempre aqui em nosso programa. É daqui a pouco, não sai daí. Programa Conexão de volta e agora para falar sobre superação, mais precisamente sobre a maneira que a gente enxerga as outras pessoas. Muitas vezes alguém faz algo ruim para nós e aí a gente fica com aquele pé atrás, sabe? O Papa Francisco toca num tema bem polêmico, os nossos governantes. Io vi chiedo un favore, ognuno di voi prenda oggi 5 minuti. E il governante si domanda, io prego a quello che mi ha dato il potere tramite il popolo? Se non è governante, io prego per i governanti? Sì, per questo sì perché mi piace, per quelli no, hanno più bisogno quelli di questo. Prego per tutti i governanti. E se voi trovate, quando fate l'esame di coscienza per confessarti, che non avete pregato per i governanti, porta quello alla confessione. Perché non pregare per i governanti è un peccato. Olá, acabamos de ouvir o Papa Francisco em sua homilia na Casa Santa Marta, onde ele nos pede para que todos os cristãos rezem pelos governantes, não obstante os erros que alguns deles cometem que afetam a vida do povo. E o Papa é bastante enfático, diz que aqueles que não rezam pelos governantes também está cometendo um pecado. Nós, na nossa Igreja Católica, nós temos muitas orações em que rezamos pelos nossos governantes. E isso, inclusive, é bíblico. Em muitas passagens da Bíblia, nós encontramos o povo rezando, intercedendo, pedindo bons governantes. E é importante que nós também tenhamos esta dimensão da nossa fé, da nossa vida
presente, porque afinal eles estão lá, são frutos do nosso voto e, portanto, ele nos representa. E eu tenho certeza que nós não queremos um mau representante nosso, nós queremos sempre o melhor. Portanto, possamos ter essa dedicação, tirar um tempinho do nosso tempo, aliás, um pouco do nosso tempo, e fazer essa nossa oração àqueles que nos governam, tanto a nível de cidade, de estado, de município, às vezes de mundo, para que eles também sejam iluminados, que as melhores propostas sejam sempre para o bem daqueles que mais necessitam. Que o Senhor abençoe você, abençoe tua casa, abençoe a tua família, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, e nós continuamos aqui direto da cidade de Santa Gertrudes e mais cedo no programa falamos sobre a importância da família, no crescimento, no desenvolvimento de cada um e queremos ir mais a fundo nessa história. Isso porque os ensinamentos dados desde muito cedo fazem parte da construção de todos nós. Com a catequese isso não é diferente. Aqui na paróquia de São Joaquim tem muita gente que participa e nós acompanhamos como funciona o estudo bíblico de todas essas pessoas. Eu acho que a Bíblia é a palavra de Deus, é um modo de Deus se comunicar com a gente e com nossos corações. Acho que é uma orientação para podermos aprender a palavra de Deus e guiar e aprender a ficar bem no dia a dia. Estes são depoimentos de crianças que têm no máximo 12 anos e já sabem da importância da Bíblia para o povo católico. Afinal, é o único livro traduzido em praticamente todas as línguas e está em quase todas as casas. A Igreja Católica em si, ela está transmitida na Bíblia, então ali tem todo um contexto, toda a nossa cultura, o porquê da nossa devoção, o porquê que nós somos católicos. Eu acho que a Bíblia é, então, assim, principal, primordial na catequese, Sem, como a gente brinca, sem a Bíblia na mão, nós não somos nada na catequese, é a nossa base, a nossa estrutura. O verdadeiro católico, o católico que é praticante, o católico que ama a sua igreja, ele tem a obrigação, o dever de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, para poder passar essa experiência, passar esse conhecimento para essa criançada que hoje nós sabemos, estamos vivendo uma sociedade totalmente deteriorada, totalmente destruída, com os valores totalmente distorcidos, e vem aí a obrigação do catequista se informar, aprender para poder conseguir passar com conhecimento de causa, ser convincente e principalmente tocar os corações. Mas por que setembro é o mês da Bíblia? Tudo por causa de São Jerônimo, um dos principais biblistas e quem traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim, língua falada no mundo na época e utilizada na liturgia da igreja. São Jerônimo foi um sacerdote cristão, considerado um grande teólogo, um grande estudioso da palavra e um doutor da igreja. Muitos ensinamentos, muito hoje que a gente vive na nossa igreja, vem justamente desse ensinamento, dessa experiência que ele passava, adquirida através do estudo, uma vez que ele se dedicava muito a essa questão catequética, essa questão de ensinamento à igreja. É claro que a linguagem encontrada nas centenas de páginas são de muitos anos atrás. E é por isso que os catequistas fazem atividades e até usam ferramentas modernas para dar um poder de renovação e fazer com que as crianças consigam entender as palavras sagradas. Geralmente a gente faz a leitura e depois eu vou trabalhando com eles teatro, muitas vezes eles fazem roda de conversa sobre a leitura. E eles se aprofundam bastante e desperta interesse neles sobre o que a gente está trabalhando também. Inclusive eu já trouxe até para eles um aplicativo de uma Bíblia 3D digital para despertar o interesse neles, porque a gente está numa era digital, numa era tecnológica e a gente precisa trazer isso também para a nossa paróquia, para que eles não percam o interesse, não só pela religião, mas pelo conteúdo em si. E eles aproveitam sempre que podem para aprender cada vez mais com as histórias de um povo, o povo de Deus. Quando eu converso com os meus pais, com os meus catequistas, até com o meu irmão, porque ele também é catequista, e às vezes ele me ajuda. Eu acho que é um livro muito importante para a nossa vida, porque é o que Deus deixa para nós, É os nossos testamentos, Eu acho que seria muito legal se eles ensinassem os livros da Bíblia. Dá para dividir os personagens certinho e fazer de um jeito mais simples, porque na Bíblia tem muitas palavras difíceis e é por isso que muitas crianças não a leem.
Eu vou nos capítulos, acho um versículo, leio ele, entendo a palavra de Deus, troco ideia com meu pai e com a minha mãe. E quando estou na catequese, tem exercícios que pedem para ler versículos, capítulos, e eu vou aprendendo e trocando ideia com a catequista. É sempre muito bom trabalhar com as crianças, né? Porque afinal de contas elas são o futuro do mundo todo. Pois bem, o programa Conexão de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, quer rever este ou outros programas, basta acessar o tvclaré.com. Antes de me despedir, eu tenho 2 novidades para te contar. A primeira delas é que a partir de agora você também pode conferir parte do nosso conteúdo pela rádio. É no programa Comunidade Cristã, sempre a partir das 8 horas, aos sábados, pela Claretiana FM. Sintonize 106,5. A segunda novidade diz respeito à programação da TV Claré. No mês de outubro, preparamos um conteúdo especial em comemoração ao jubileu dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O lançamento desse conteúdo é agora, em primeira mão, aqui no programa Conexão. Pois bem, eu deixo vocês todos com essas imagens então e agradeço pela companhia. Temos um encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das 2 da tarde. Tenham todos uma excelente semana. Tchau! É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida.